Vamos agora falar sobre os números racionais. Essa aula ela é bem teórica, tá bom? Eu não vou nem resolver questões, porque eu só quero que você entenda o conceito de números racionais. Bom, o surgimento dos números racionais ele está diretamente associado à noção de medidas. Como assim? Bom, independente do que estejamos medindo, medir significa comparar duas grandezas do mesmo tipo. Por exemplo, eu posso comparar dois comprimentos, duas superfícies, duas massas e assim por diante. Por exemplo, qual a medida do segmento AB, tendo como unidade de medida o segmento PQ? Então, nós temos aqui, deixe-me pegar minha caneta, nós temos aqui o segmento PQ, ele quer saber quantos PQs cabem dentro de AB. Então, para responder a essa pergunta, devemos verificar quantas vezes PQ cabe em AB. Fazendo isso, percebemos que PQ cabe 3 vezes e meia em AB, ou que a medida de AB é 3 vezes e meia a medida de PQ. Então, PQ não tem dois segmentos aqui? Vamos ver quantos segmentos tem aqui em AB. Eu tenho 2 aqui, que equivale a 1 PQ. Eu tenho mais 2 aqui, que equivale a mais 1 PQ. E eu tenho um terceiro aqui, que equivale mais a 1 PQ, e meio PQ. Então, eu tenho 1, 2, 3 e meio PQ, certo? Na tentativa de quantificar medidas e representá-las, surgiram os números racionais, que são também utilizados para representar quantidades não inteiras e relações, tais como as que aparecem na divisão de uma pizza ou nos problemas envolvendo escalas. Então, por exemplo, se eu pegar uma pizza e dividi-la em 10 pedaços, e aí eu pegar um pedaço dessa pizza, eu vou pegar 1/10 da pizza. Ou, se eu pegar uma miniatura de uma moto, por exemplo, na caixa vai ter a escala dessa moto. Nesse caso é 1/60. Significa que o tamanho da moto original foi dividido em 60 pedaços e eles pegaram um pedaço e esse pedaço se transformou na miniatura da moto original. Então ele vai ter o tamanho da miniatura vai ser uma parte de 60 partes da moto original. O conjunto dos números racionais, ele contém os números naturais. Os números inteiros, os números naturais são aqueles que vão de 1 até o infinito positivos, lembra? E aí eu tenho os números inteiros, que na verdade os números inteiros, eles contêm os números naturais, o zero e os números simétricos negativos aos números naturais, lembra? E a novidade está aqui, ó. E os números representados por frações e decimais. Então, o número racional ele é todo número que pode ser escrito na forma A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque B tem que ser diferente de zero. Porque B está dividindo aqui. E não existe número dividido por zero, lembra? Na aula de operação de divisão. Então, o conjunto dos números racionais ele é indicado pela letra Q. É o símbolo do conjunto dos números racionais. E aí eu posso expressar matematicamente dessa forma aqui, ó. O conjunto dos números racionais é tal que A sobre B tal que, essa barrinha vertical aqui significa tal que, A pertence ao conjunto dos números inteiros, lembra que o conjunto dos números inteiros ele é representado por Z? E B pertence ao conjunto dos números inteiros não nulos, lembra que quando você encontra o Z mais o asterisco, você está diante de um conjunto dos números inteiros não nulos, ou seja, o conjunto dos números inteiros sem o zero.
Então vamos ler novamente para você fixar bem isso e saber ler isso. Então, que o conjunto dos números racionais ele é igual a sobre b, tal que a pertencente ao conjunto dos números inteiros e b pertencente ao conjunto dos números inteiros não nulos. Esses símbolos que apareceram aí, esses símbolos novos, tal que, pertencente, você pode ter também o não pertencente, não pertence, quando ele estiver cortado. Esses símbolos eu vou explicar para vocês conforme eles forem aparecendo durante as aulas, porque eles são mais fáceis de serem entendidos se estiverem em um determinado contexto, como é o caso aqui, tá bom? E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. Por exemplo, eu trouxe o 3 sobre 5, eu tenho menos 6 sobre 11, eu tenho 12 sobre 137. São todos números racionais. E além disso, tem mais um detalhe. Como que eu expresso esses números? Por exemplo, eu tenho de 1 sobre 2, eu expresso simplesmente 1 meio ou 1 sobre 2. 1 sobre 3, eu posso falar também 1 terço. E assim por diante, até o 1 sobre 10, que eu posso falar que é 1 décimo. A partir daí, o 1 sobre 11, por exemplo, ou 2 sobre 11, eu não falo mais dessa forma. Eu falo assim, 1 sobre 11 avos, ou 2 sobre 12 avos, ou 3 sobre 558 avos, e assim por diante. Ou seja, quando eu passar da fração 1 sobre 10 ou 10 sobre 10, eu tiver um número maior aqui no divisor acima de 10, eu não vou mais falar décimo, eu não vou mais falar terço, eu não vou mais falar quarto. Eu vou falar o número, que é 11, e acrescentar o sufixo avo, tá bom? Ou 12 e o sufixo avo. 558 avos e assim por diante, tá bom? É assim que se expressam os números, é assim que você vai falar, se você precisar falar sobre esses números. O que mais? Além disso, todo número inteiro também é um número racional. Como assim? Por exemplo, 3, ele nada mais é do que 3 sobre 1. Ou o menos 4, ele pode ser expresso como menos 12 sobre 3, porque menos 12 sobre 3 é igual a menos 4. Ou 12 sobre menos 3, ou menos 4 sobre 1, e assim por diante. Então, existem diversas formas de se expressar menos 4 através dos números racionais, utilizando os números racionais. Os números racionais não nulos, eles podem ser representados através de fração ou de notação decimal, com o correspondente sinal positivo ou negativo, como nós vimos no slide anterior. Considere agora um quadrado de área 25 e veja a representação da área pintada em cada caso em relação à área total. Então eu tenho aqui 25 dividido por 1 é igual a 25, é inteiro. 25 dividido por 2, eu vou ter 12,5, que é a metade do meu quadrado. Então, eu estou imaginando aqui que esse quadrado aqui ele está dividido em 25 pedaços. E aí, eu pego e divido esses 25 pedaços por 2 e eu vou ter 12,5. E aí, no próximo exemplo, eu tenho os 25 pedaços dividido por 4 e eu vou chegar a 6,25. E assim por diante. 25 pedaços sobre 5, eu vou ter 5 pedaços. Um, dois, três, 4, 5 pedaços.
Então, nos casos acima, para expressar as expressões em notação decimal, dividimos o numerador pelo denominador e obtivemos o resultado final com um número finito de casas decimais. Então, 25 dividido por 1, isso aqui, ó, esses dois pontos, ele significa divisão também, ou também eu posso colocar os dois pontos e um traço no meio, tá bom? 25 dividido por 1 é igual a 25, 25 dividido por 2 é igual a 12,5, 25 dividido por 4 é igual a 6,25 e 25 dividido por 5 é igual a 5. Agora, considere o mesmo quadrado e outras frações de sua área. Por exemplo, eu posso ter o 25 sobre 3, que é igual a 8,3333 pontinhos. Significa que o 333 vai continuar se repetindo infinitamente. Então, no caso do slide anterior, você viu um número que tinha casas decimais finitas, e agora nós temos os casos de casas decimais infinitas. O 25 dividido por 6 é igual a 4,16666 e assim por diante. O 25 dividido por 11 é igual a 2,272727 e assim por diante. O que ocorre com essas frações da área do quadrado e sua notação decimal é que, efetuando-se a divisão, um algarismo ou um grupo de algarismos repete-se infinitamente numa representação decimal periódica. Ou seja, numa representação que se repete período a período. A esses números nós chamamos dízimas periódicas. Então, esses conceitos aqui são importantes de vocês guardarem, porque o examinador pergunta sobre isso, o que é uma dízima periódica? Ou então ele faz a afirmação, o número tal é uma dízima periódica, e aí você tem que dizer que sim ou que não, etc. E a fração que gerou a dízima, ela é chamada geratriz. Então aqui nós temos dois conceitos novos, dízimas periódicas e geratriz. Então, por exemplo, nos exemplos acima, 25 sobre 3 é a geratriz da dízima 8,3333 e o período é 3. Então, nós temos aí um terceiro conceito. O número que se repete, ele é chamado de período. 25 sobre 3 ele é a geratriz da dízima 4,16666 de período 6. E 25 sobre 11 é a geratriz da dízima 22,272727 de período 27. O período de uma dízima é um algarismo ou grupo de algarismos que se repete na dízima periódica. Por exemplo, como visto no slide anterior, 2,272727 tem como período o número 27. Eu já havia falado isso no slide anterior também. É o nosso terceiro conceito que apareceu no slide anterior. E aí um lembrete. Quando falamos de números naturais, nós sabemos que entre dois deles pode existir apenas um número finito de naturais e que entre dois naturais consecutivos não existe nenhum natural. Então, por exemplo, entre os números 3 e 10, nós encontraremos os números naturais 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós vimos isso quando estávamos estudando os números naturais, não é? Aqui só estou repetindo para relembrá-los dessa situação e para dizer também que o mesmo não acontece com os números racionais. Então, o mesmo se passa com os números inteiros, né? E já com os racionais a situação é diferente. Então, por exemplo, entre o número 1 e o número 2, existem infinitos números racionais. Por exemplo, posso ter o número 1,1123454243, etc. Então, por exemplo, entre o número 1 e o 2, eu posso ter, além desse daí, eu posso ter o 1 mais 1 sobre 2. Ele fica bem entre o 1, exatamente no meio entre 1 e o 2, certo? Eu posso ter o 1 mais 1 quarto, 1 mais 1 mais 1 5A, 1 mais 1 quinto, enroscou aqui, pessoal.
eu posso ter o 1 mais 1/10 e assim por diante. Então eu posso ter infinitos números racionais entre um número e outro, tá bom? Isso também é importante de vocês guardarem, porque o examinador também pode cobrar isso de vocês. Bom, sobre os números racionais era o que eu tinha para falar para vocês. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá!